Olá, galera, boa noite. Vamos começar o nosso aulão do Dia do Trabalhador. Para quem vai assistir gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês. Boa noite, André, boa noite, Simone, boa noite, Betânia, boa noite, outra Simone, boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo que está aqui, a galera que vai assistir gravado, então vamos lá. Vamos falar sobre o concurso de Santo Antônio de Pádua, que assim como o concurso de Campos teve sua prova adiada. É possível, né, que o edital aí abra novamente, abra a possibilidade. Deixa eu só diminuir esse barulho aqui. Abra a possibilidade de um novo edital, mas o concurso não está cancelado. Ele apenas está adiado. Desmotiva, sim, desanima pra caramba. Porém, é uma oportunidade gigante para a galera que fez campus e ia fazer agora, domingo, depois de amanhã, a prova de Pádua, né? Porque ia ficar muito cansativo, sobrecarregado. A galera me procurou uma semana antes, minha gente, para preparar para o edital tem que ser no mínimo aí um mês. Mas então, aquilo que seria apertadinho, esmagado, destruído, vai ser dado com mais tranquilidade. Então, galera, vamos lá para o material de hoje. A gente vai corrigir, eu vou comentando e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, abram, abram o microfone, falem e. Mais, esqueci. Fico sem óculos, fico meio perdida. É, Oi, Matheus, tudo bom? Como é que você está, menino? Você está fazendo as atividades? Eu vou perguntar para o Lohan e para a Fernanda se a galera do RC está fazendo a atividade deles, porque as minhas ninguém manda uma discursiva. É, tô de olho. Não tô falando só a galera do RC, não. Galera da mentoria, galera da turma de Santo Antônio de Pádua. Tô só vendo. Tô só vendo. Vou mandar, vou fazer, vou. Fica só nesse vou. Galera que assiste, que é a grande maioria, né? Que assiste gravado. Vou. Tá bom. Vai vendo aí, hein? Porque dia desse eu me revolto. Então, sem mais conversas, vamos para o material. Gente, hoje eu tô com uma preguiça, cruzes. Vamos nós para cá. Parece que o corpo da gente entende que hoje é feriado. Posso dormir muito não, que aí depois eu acordo tarde e fico com preguiça. Então vamos lá. Lembrando, galera, o material de hoje, para quem é do grupo de Santo Antônio de Pádua, esse material já está, não precisa imprimir de novo, já está no material que vocês receberam, tá? Os outros grupos não, o material não está incluído. Quem vai assistir gravado? Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp para tirar dúvida. Chama no WhatsApp para bater papo. Galera, as meninas que estavam com muita dificuldade em discursiva, a gente tem feito muita atividade junta, conversado, trocado ideia e está sendo bem proveitoso. Então, bora lá. É, Vamos começar falando sobre BNCC. Galera, né, aconteceu alterações aí na BNCC, mas como tem o edital de Pádua, alguns editais que já saíram, eu vou montar uma aula específica só sobre alterações da BNCC, porque na prova não pode cair nada que tenha sido alterado após o edital. Então, para não confundir a cabecinha de vocês, e nem a minha, que já é bastante confusa, é, a gente vai falar sobre isso em uma aula à parte, tá bom? Então vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Galera, a maneira como inicia o enunciado é a mesma forma que você vai iniciar quando você está fazendo uma redação, uma questão discursiva e citar a BNCC pela primeira vez. Você não pode colocar lá de acordo com a BNCC, você tem que botar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o currículo para lá, seja lá o que você for falar. E aí, por exemplo, você citou a BNCC ali na introdução, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você for citar de novo, você não precisa colocar tudo ali. Você pode citar só BNCC, tá? Mas a primeira vez, assim como o PPP, a LDB, primeiro você cita o nome todo e depois você pode citar somente a sigla.
Então, a Base Nacional Comum Curricular define as 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Uma delas é o repertório cultural. O repertório cultural, ele fala sobre o quê? O que que é essa competência que fala sobre repertório cultural? Várias culturas, né? Você conhecer várias culturas, respeitar todas as culturas, não é só a sua cultura que vale. E aí? Letra A, priorizar a cultura erudita europeia em detrimento às manifestações locais. Ou seja, a cultura erudita europeia deve ficar acima ali, deve prevalecer sobre as outras? Não. Cada cultura tem a sua importância de acordo ali com as manifestações locais e todas são importantes e todas têm que ser respeitadas de maneira igual e não uma sobreposta sobre outra. Fruir e participar de diversas manifestações artísticas e culturais, começando ali do local de onde você reside, do mundinho ali, indo até conhecendo, né, ali as culturas mundiais. Letra C, garantir que o aluno aprenda apenas conteúdos técnicos para o mercado de trabalho. Opa, isso é tecnicismo? Substituir o ensino de história pelas artes digitais. Galera, essa estava muito fácil. E aí? O que vocês marcaram? Fala para mim. Letra B. Letra B. Quem falou comigo que não está aparecendo o nome? Maiane. Oi, Maiane. Boa noite. Letra B. Maravilha. Matheus de B, Betânia de B, arrasaram. 2. Na educação infantil, a BNCC organiza o currículo em campos de experiências, não em disciplinas, mas em campos de experiências, tá? E esses campos, eles não podem ser trabalhados de maneira isolada. Ah, hoje eu vou trabalhar escuta, som, pensamento, fala, imaginação. Não dá para trabalhar uma coisa desvinculada da outra, mas cada um ali tem os seus objetivos. Assinale a alternativa que apresenta um desses campos de experiência. E aí? Aê, letra B, né? O eu, o outro e nós. Galera, é muito importante que vocês saibam quais são os 5 campos de experiência, quais são as 10 competências gerais da BNCC. Então, esses assuntos sempre caem, tá bom? PPP, Projeto Político Pedagógico, é considerado o principal documento norteador da escola. Sobre ele, é correto afirmar que o que a gente pode afirmar sobre o projeto político pedagógico? Bonito! Maiane C, Simone C, outra Simone C, Matheus C, Betânia C. Arrasando. C. Deve ser construído de forma coletiva, participativa, envolvendo toda a comunidade escolar. Maravilha. Galera, até aqui tá tranquilo, está corrido, tá rápido demais. Querem que volte alguma questão? Fala para mim. Digam para mim. Oi? Tranquilo? Então tá bom. Se estiver rápido demais, porque tem gente nova aqui e não está acostumada ainda com o meu jeito acelerado de ser. No planejamento de ensino, a interdisciplinaridade ocorre quando? Então vamos lá. Nós temos a multidisciplinaridade, são muitas disciplinas: português, matemática, ciência, história, geografia, educação física, inglês, espanhol, artes.
e cada uma trabalha ali dentro da sua disciplina, do seu horário, e não há uma comunicação entre eles. Pluridisciplinaridade, o mesmo princípio da multidisciplinaridade. Porém, às vezes acontece de ter a comunicação entre uma disciplina e outra. E na interdisciplinaridade, como é que é? Betânia e Matheus aí na corrida para ver quem responde mais rápido. Né? Ah, Maiane de B, vamos lá, letra B. É, duas ou mais disciplinas dialogam sobre um tema comum, estabelecendo uma conexão entre os saberes. Maravilha! Parem de brigar, Matheus e Betânia. Ó, brigando pelo chat, assim não dá, vou botar sem recreio. 5. A avaliação formativa defendida pela BNCC, também pela LDB, pelas tendências pedagógicas modernas, é caracterizada por. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre avaliação. Nós temos ali, né, as funções da avaliação. A avaliação diagnóstica é aquela que acontece no começo, quando eu recebo a minha turma. Eu vou sondar quem são esses alunos, onde eles moram, o que eles sabem, o que eles gostam, qual é o contexto dele. A avaliação diagnóstica, ela também acontece no início de uma unidade, no início de um assunto. Então, eu vou sondar o que os alunos sabem sobre esse assunto, trazer à tona o conhecimento prévio. Já ó, na avaliação formativa, né? A avaliação formativa ou processual é aquela que vai acompanhar. Eu fiz o diagnóstico, fiz a minha diagnose e agora eu vou trabalhar o meu conteúdo, eu vou trabalhar a minha disciplina e eu vou acompanhar. Eu não vou olhar esse aluno somente lá no modelo classificatório ou somativo, onde eu vou somar nota, teste, prova e desenvolvimento do aluno. Eu vou acompanhar, avaliar, ver onde está bom, onde não está, onde as minhas metodologias e práticas foram a favor do aluno, onde eu errei enquanto professora para rever os meus passos e caminhar diferente. Então, a avaliação somativa, ela ajuda a observar o aluno no processo dele e também me observar enquanto professor, porque o professor, eu e vocês, colegas de trabalho, a gente não sabe tudo o tempo todo e às vezes a gente erra também. Então, às vezes a gente prepara uma aula maravilhosa, prepara técnicas, metodologias e materiais e às vezes não são satisfatórios. Então, a avaliação formativa ou processual também, né, serve para avaliar o professor. E aí, o que que vocês colocaram na 5? Deixa eu ver aqui. B, 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 Maiane B. Vamos lá. Simone Soares B. Processo contínuo que oferece feedback para o aluno e orienta o ajuste da prática do professor. Galera, se precisar falar sobre avaliação formativa ou processual na sua redação e na sua discursiva, para definir ela, colocar ali, a avaliação formativa é, é um processo contínuo. Pegando essa definição, ficou aí maravilhosa. Vamos para 6. De acordo com a BNCC, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil são 6. Dentre eles, a gente pode ver quais estão aí. Maiane 6B, Betânia 6B, Matheus ficou para trás, Simone também. André, cadê você?
B, B. Vamos lá. Então, galera, às vezes eu gostaria que fosse a letra C. Às vezes eu gostaria que fosse obedecer, repetir, decorar. Ia ser tão mais fácil, né? Isso aí é característico que lá da tendência tradicional, obedecer, repetir, decorar. Mas hoje, quando a gente fala em direitos de aprendizagem da BNCC, né, entre os 6 direitos a gente tem aí o conviver, brincar e participar, tá? Então, outro ponto que vocês precisam saber, principalmente quem vai fazer prova para a educação infantil. Tem uma galera aí de Pádua que vai fazer a prova para a educação infantil. Isso, CCEEPB. Muito bem, Matheus. Então, letra B, conviver, brincar e participar. Lembrando que, de acordo com as diretrizes curriculares da educação infantil, o eixo norteador da educação infantil é interações e brincadeiras. Ok? São as interações e brincadeiras. Vamos falar aí sobre planejamento, plano de aula. Falamos isso na nossa aula de mentoria, para quem é da mentoria, na segunda-feira. O planejamento de um plano de aula. Quando eu falo em planejar um plano de aula, quando eu falo em fazer um plano de aula, e eu amo fazer um plano de aula, é uma coisa que eu gosto desde sempre ali, separar um tempo, mesmo, sempre falo isso, né? Mesmo para turma online ou turma presencial, eu gosto ali de preparar turmas que são menores, a gente conhece mais de pertinho cada um, a gente sabe a dificuldade de cada um. E quando eu falo para vocês assim, olha, o planejamento precisa ser contextualizado. Vocês precisam fazer todo o planejamento, lembrando que ele é flexível, maleável e ele precisa ser contextualizado. O que esse contextualizado significa? 7B de Betânia, Simone Soares B, Simone B, Maiane B, Matheus B, B. Relacionar o conteúdo escolar com a realidade de vida e cotidiano dos alunos. Então, esse trechinho aí, ele serve para vários planejamentos. Serve para o PPP, serve para o plano de aula, para o planejamento educacional e para você falar sobre, por exemplo, vamos supor que na sua redação peça para você elaborar uma atividade, né? Para você criar uma estratégia. Você pode colocar a estratégia a seguir foi criada com o objetivo de relacionar o conteúdo com a realidade de vida e o cotidiano das crianças, dos pequenos, do aluno. Então, galera, quando vocês fizerem um simulado, procurem observar onde as palavras podem se encaixar na sua redação, porque vocês precisam ter um repertório rico para colocar, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que vocês não podem copiar nada que esteja na prova de vocês, hein? Muito cuidado. 8. Considere a recente integração de medidas de proteção à criança e ao adolescente no ambiente escolar, com base na Lei 14.811 de 2024, que altera a LDB e o ECA. É correto afirmar que as instituições de ensino, tanto as públicas quanto as instituições privadas, possuem a obrigatoriedade legal, ou seja, não fui eu que inventei, está na lei. Então, qual foi essa alteração que precisa ser ali cumprida? E essa alteração, ela influenciou tanto a LDB quanto o ECA. Vocês estão muito rápidos. Deus foi de A, Betânia de C. Eita, que agora eu quero ver. Briga, 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 briga. Betânia de A e Matheus de C. Quem será que tá certo? Betânia ou Matheus, a dupla dinâmica que conversa pra caramba da minha aula. Simone foi de A. Ponto pro Matheus. Quem mais acompanha a Betânia? Vamos lá.
E aí? Vamos lá. Maiane foi de A. E Betânia, o povo tá contigo, não. Vamos lá. Letra A. Implementar planos de prevenção e combate à violência, incluindo o bullying e o cyberbullying, devendo estes constar em sua proposta pedagógica sobre pena de sanções administrativas. Então, não é mais uma opção falar ou não. Trabalhar isso em forma de conteúdo, agregando ali nas suas aulas. Não é mais uma opção. Por que, que a letra C está errada? Notificar ao Conselho Tutelar apenas os casos em que a violência resulte em lesão corporal grave. E a gente sabe que o bullying, o cyberbullying, ele não resulta somente, não resulta somente em lesão corporal, tá? Pode ser um abalo psicológico, entre vários outros, tá? E os casos que se comunica ao Conselho Tutelar, além desse citado, faltas injustificáveis a partir de 30% das possibilidades, elevados níveis de repetência e suspeitas ou confirmação de maus tratos, independente se a lesão é grave ou não, tá bom? Então, a 8, letra A. O artigo 24 da LDB estabelece critérios rigorosos para a organização da educação básica nos níveis Tá, fundamentais. Oi? então ficou antes dessa, ficou a letra A, 8A, tá do ótimo, bullying e cyberbullying. tá ok, acertei, obrigada. Uhul! Então, o artigo 24 da LDB estabelece critérios rigorosos para a organização da educação básica nas etapas aí, né, fundamental e médio. Diante de uma situação de greve prolongada que comprometa o calendário escolar, a legislação determina que, opa, ela não fala exatamente sobre isso, né? É quase um estudo de caso. É uma coisa fora a parte, né? Uma exceção. Se tiver uma greve aí muito prolongada que comprometa o calendário escolar, assim como foi, por exemplo, o período da pandemia, né? Como é que fica aí? Como é que ficaria aí essa situação? E aí eles colocam uma dúvida na cabecinha da gente, né? Matheus de B, boa noite, Josiane. A galera de A, B, eita, que misturou foi tudo agora. Vamos lá. Letra A. Carga horária mínima de 800 horas deverá ser cumprida, mas o número de 200 dias pode ser reduzido. Não, letra A está errada. Tanto a carga horária mínima de 800 horas quanto o número mínimo de dias efetivos de trabalho escolar são obrigatórios e devem ser repostos, tá? O que não entra são o período de prova, aquele período de prova final, onde nem todos estão fazendo prova, tipo aquele período de recuperação, tá? Então, mantenha a mesma coisa, não pode reduzir o mínimo de dias e nem de horas. Lembrando que, tá? O ensino médio tem uma quantidade de horas diferentes, tá bom? Então, atenção aí para o ensino médio. 10. 1.000 horas, aê! Galera, quem não quiser falar no chat, quem quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Carla, só um minutinho, a Betânia. O ensino médio são quantas horas mesmo? 1.000. 1.000 horas. Carla tá com a voz grossa. Oh, meu Deus! Gente, hoje eu tô tão cansada que eu não tô nem com voz. E olha que eu tô sempre animada. É difícil falar pra vocês que eu tô tão esgotada, mas hoje eu não sei. Eu acho que o Oi, cansaço de. Betânia. Vocês não vão conversar na minha aula, não. Deixa eu parar que vocês estão desviando meu foco aqui.
Hoje eu tô cansada, não posso brigar. Vamos lá. Tô na 10, até me perdi, tá vendo? No que se refere ao acesso à educação e às garantias de permanência do aluno, né? A Constituição Federal, ela fala sobre a garantia de acesso e permanência. Não adianta o aluno conseguir entrar na escola, conseguir a vaga, mas se ele não consegue permanecer, de nada adiantou. Então, quando a gente fala em a garantia de acesso e permanência ao aluno, o ECA, em harmonia com a jurisprudência atual, estabelece que, quando eu falo em acesso e permanência, tanto no ECA quanto na LDB, mas a questão está falando sobre o ECA, e em harmonia, em conjunto aí com as demais leis, com a Constituição Federal. Então, vamos lá. Qual é a resposta da 10? Maiane foi de B. Letra B. Letra B. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo, o que significa que o não oferecimento pelo poder público, né, ou seja, pelo Estado, ou a sua oferta irregular, importa em responsabilidade de autoridade competente. Todos têm direito e esse direito tem que ser cumprido. Esse simulado de hoje está muito facinho. Vamos para 11. Um aluno com transtorno do espectro autista, TEA, solicita matrícula em uma escola da rede privada em Santo Antônio de Pádua. A escola aceita a matrícula, mas apresenta um contrato com uma cláusula: taxa de apoio especializado para custear um mediador individual em sala de aula. Então, vamos supor, eu tenho 2 filhos, né? Um de 26, um de 14, e os 2 vão para a escola. Aí vamos imaginar que o meu mais novo precisa de um suporte. Aí a escola vai botar lá no contrato. O mais velho vai pagar 1.000 e o mais novo vai pagar 1.238,29, porque preciso pagar aí um apoio especializado, já que ele precisa de alguém para ficar ali do ladinho dele. E aí? De acordo com a LBI, isso está certo? Isso é justo? Isso está errado? Betânia, calma, respira, mulher de Deus. Betânia Letra foi de C. C. Mateus de C. Não pode cobrar nada mais. Simone Soares C, 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 C. Meu Deus, Simone, seu teclado. Isabel, você chegou, minha filha. André foi de C. Minha filha pedagógica está na aula. Né? A cobrança é vedada, é proibida, sendo dever das instituições de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades assegurar sistema educacional inclusivo, sem repasse de custos adicionais às mensalidades ou matrícula. Tá tendo terremoto lá no Mateus. Tá assim, ó. Então, galera, letra C, beleza? Até aqui alguma dúvida? Quem chegou atrasado, eu vou colocar o gabarito nos grupos, tá bom, pessoal? Para que vocês possam corrigir. Lembrando que se ficar chegando atrasado na minha aula, eu vou fechar o portão. Ninguém vai entrar. Não pode mandar o aluno de volta para casa, não, hein, gente? Se acontecer alguma coisa com ele no caminho, é responsabilidade da escola, hein? Cuidado. Vamos lá. 12. CNs sobre o assunto diversidade. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica enfatizam a educação para as relações étnico-raciais. Sobre a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Lembrando, galera, que se nós estivermos falando sobre os povos originários, tá? Cuidado para não confundir a Lei 10.639 com o enunciado que fala sobre povos originários. Quando eu falo em povos originários, eu tenho que incluir os europeus, africanos e indígenas.
Sobre a Lei 10.639, a gente fala sobre história e cultura afro-brasileira e indígena. Analise as proposições e marque a verdade. Diga a verdade para mim. Letra C. Se essa voz é do Matheus, né? Isso, sou eu. Muito bem. O ensino deve abranger a luta dos povos negros e indígenas no Brasil, suas culturas e contribuições sociais, sendo ministrado no âmbito de todo o currículo. Galera, de todo o currículo, tá? Não unicamente de todo o currículo, mas tem um... Peraí, deixa eu botar aqui de novo que sumiu. Ui, aqui. Mas a legislação fala que de uma maneira mais especial, com mais foco em artes e história, mas não somente em artes e história, com maior ênfase em artes e história. Porém, né, vai ser trabalhado em todo o currículo. Beleza? Cuidado para não confundir. Em todo o currículo escolar, mas com uma maior ênfase em história e arte. Então, vai trabalhar em português, matemática, ciência, história, geografia, educação física, com uma ênfase maior em história e arte, ok? Dúvidas, angústias, aflições? O professor de uma turma, galera, algumas bancas, principalmente, né, eu estava estudando aí a banca nova de Santo Antônio de Pádua, gostam de trabalhar a partir de estudos de caso, contar uma história e depois vir pedindo a solução ali ou o que você entendeu sobre isso. O professor de uma turma de terceiro ano de Santo Antônio de Pádua. Professora, Oi, como você faz para estudar uma banca? eu seleciono várias provas dessa banca e vou analisando aí os tipos de questões que ela mais costuma cobrar. Lembrando que eu me dei muito mal em fazer o estudo da prova da banca AOCP de Teresópolis. Porque antes da banca AOCP de Teresópolis, se eu não me engano, em 2021, eu trazia só questões daquela banca ou questões muito parecidas com aquela banca. Então, vou pegar em Teresópolis. Só questões AOCP. Só questões daquela banca. E aí, o que aconteceu, assim como já aconteceu com a IAN e com a IBAN, na prova de Teresópolis, eles mudaram completamente o perfil. Por exemplo, a OCP, ela em nenhuma das provas nunca perguntou de Valon. Só focava em Piaget e Vygotsky. Então, quando eu fui trabalhar para Teresópolis, eu falei sobre Valon, mas não me aprofundei, pois ela quase não citou Piaget e nem Vygotsky. Ela foi com tudo em Valon. Então, o que que eu faço a partir de Valor das inteligências múltiplas, né? isso, onde você. Inteligências múltiplas, a gente fala do Harvard Gardner. O Valon, a palavra-chave dele é a afetividade. Ah, Mas é ele verdade. fala dessa inteligência múltipla, né? Da coordenação motora. Mas esse termo, inteligências múltiplas, ele tem mais a ver com o Gardner. Então, Matheus, essa questão de estudar a banca, o que que eu faço hoje? Vamos supor que abra aí Saquarema. Eu vou trazer 50% de questões com foco na IBAN e os outros 50% com questões diferenciadas de outras bancas. Porque, assim como a IBAN e a IAN antes focava só em legislação, o forte deles era a legislação, eles mudaram um pouco a característica. Assim como a OCP mudou. Então, eu trago meio a meio, metade focando ali naquela banca e outra metade com questões de outras bancas, para que a gente esteja preparado para uma possível mudança, tá? E isso leva um tempo, você separar, observar o padrão. Quem chegou agora e falou boa noite, uma excelente aula para todos. Qual o nome? Tá só o Motorola. Fala Fui seu nome. eu, sou eu. Oxe, que susto! Porra!
Eu Não falei que eu ia apareceu meu nome, entrar. Ô, não? Lohan, o pessoal lá de Madureira tá fazendo o dever direitinho, tá participando? Porque na minha aula é só bagunça, Lohan. É mesmo, que isso, não, eu coloco, tenho colocado regra, é meio a meio, meio bagunça, meio aula. Ah, boa noite, Lohan. Lohan, seja muito bem-vindo. Galera, para quem não conhece, esse é o professor Lohan. Ele vai estar com a gente na próxima mentoria, trabalha junto comigo e com a Fernanda em vários outros cursos e veio dar um oi para vocês. Para a galera que vai assistir gravado, um oi do Lohan também. Enquanto o Lohan vai falando com vocês, eu vou pegar uma água. Toma conta deles aí, Lohan, para mim, por favor. Pode Não, Matheus deixar. e Betânia estão brigando. Grande Olha Lohan. aí. Fala aí, Matheus, tranquilo? Tranquilo, Fala aí, Lohan. tranquilo, ó, uma excelente sexta-feira para cada um de vocês. Aí hoje, Dia do Trabalhador. Quero dizer que é um prazer para nós, né? A equipe, a Carla, a Fernanda e eu. Nós somos uma equipe onde vai um, vai todo mundo. E onde não vai nem, onde um não vai, ninguém vai. Então, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença. Venham com a gente para essas próximas mentorias, para esses próximos aulões. É a hora. Eu tenho recebido algumas mensagens, por exemplo, saiu uma nova convocação aí para Belfor Roxo, já recebi hoje recado de pessoas que já foram convocadas, e é aquilo, sempre é a alegria, que é aquela hora que, quando a gente está no processo, parece que nunca chega, mas depois que a gente vê o nosso nome escrito lá no Diário Oficial, parece que fica tão pequeno o processo, você fala assim, valeu a pena, chegou a hora. Eu já passei por essa experiência algumas vezes, professora Carla, alguns aqui eu creio que já tenham passado alguma vez e querem passar a segunda, alguns aqui nunca passaram, então ainda é a tão sonhada primeira convocação, é a primeira publicação. Gente, não tem nada melhor do que quando você, como foi no meu caso, eu acordei de manhã e estava lá o meu nome publicado no Diário Oficial. Não tem alegria, não tem palavra que descreva esse momento de você ver o teu nome lá e saber que não é só o nome da inscrição, mas é o nome da convocação, é o nome na convocação. E é isso que a gente está aqui para fazer para vocês. Como a Carla ela estava pontuando aí na hora que eu entrei, é um trabalho, qual que é o diferencial do curso, de uma mentoria, e quando ela é bem estruturada, quando ela é feita por pessoas que já entendem o que que acontece, nós fazemos todo o trabalho, vamos dizer assim, de garimpo para vocês. A gente vai entender qual é o perfil daquela banca, qual é o tipo de questão que ela gosta de cobrar, quais são os assuntos que ela gosta de abordar. A gente já traz isso tudo pronto para vocês. A parte de vocês fica apenas estudar. Porque a gente sabe que no dia a nossa vida, eu, por exemplo, antes de me tornar concursado, eu dava aula em 9 escolas ao mesmo tempo. Alguém aqui passa por isso ou próximo a isso? Eu dava aula, eu cheguei a dar aula em 9 escolas ao mesmo tempo. Não era assim, Escola particular, né? períodos ao mesmo tempo, concomitantemente, eu dava aula em 9 escolas. Como eu dava conta, não sei, mas eu dava. Então, assim, e ainda arrumava tempo para estudar. Ó, alguém botou aqui eu não estou conseguindo ver os nomes aqui. Betânia, Betânia. É a Betânia? Foi a Betânia. Os nomes aqui não estão aparecendo para mim. Então, assim, a gente sabe que é desgastante, a gente sabe que em alguns momentos pode ser até frustrante, porque, como é que se traz aquela frustração? Porque a gente não vê resultado, às vezes a gente não tem o incentivo daquelas pessoas que deveriam nos incentivar, às vezes essas pessoas não dão esse incentivo. Pô, vai de novo. Pô, você gosta de dar dinheiro para a banca. Pô, você gosta de sofrer. Pô, se eu fosse você, eu já tinha desistido. Você gosta de sofrer, você gosta de se torturar, hein?
Então a gente sabe dessas realidades, a gente sabe que tem dia que você não tem cabeça psicológico para conseguir, você chega em casa esgotado, é o que eu estava falando agora há pouco, o cansaço mental, ele é pior do que o cansaço físico, porque o cansaço físico, você chega, dorme, toma um banho e acabou. Agora o cansaço mental não. Você dorme, acorda e parece que você acorda, já acorda cansado. Tá entendendo? E a gente sabe dessas demandas, tanto a Carla quanto eu, nós somos funcionários públicos, então a gente já passou por esse processo, sabe como que é tudo isso. E hoje a gente vive o outro lado, né, Carla? A gente vive o outro lado. Não é também esse mar de rosas que algumas pessoas. Tem gente que pensa, nossa, cara, A você gente tem duas trabalha, gente, a gente trabalha. tem gente que acha que assim, nossa, você Sim. tem duas matrículas, então você surfa nas notas de 200. Tem gente que acha isso. Agora mesmo, ó, hoje comecei a declaração do meu imposto de renda. Sangue de Jesus tem poder. Estou me preparando para o golpe que vem aí. Estou me preparando, estou preparando o espírito. Então a gente sabe dessas demandas, mas a gente acredita, foi a profissão que a gente escolheu, né? Todo mundo que está aqui, a maioria, eu creio que tem escolhido essa profissão. O funcionalismo público, vamos dizer assim, é o grau maior da nossa carreira. Ainda vale muito a pena do que eu, durante muitos anos, eu trabalhei 10 anos só no particular. Eu tenho 14 de profissão e durante 10 anos eu trabalhei só no particular. E eu trabalhei em tudo. Em Particular escola é que dólar. pagava, escola que não pagava, escola que atrasava, escola que era mais ou menos que cobrava muito, outros que não cobravam nada. Enfim, a gente sabe que aí chega no outro ano, às vezes, por exemplo, quem é P2, às vezes você trabalha nos dois turnos. Ó, não formou turma, então você só vai ficar com um turno. Quem é igual a mim, P1, ó, você tinha 10 turmas, essas 10 turmas caíram para 7. Enfim, são coisas que a gente sabe que impacta direto no nosso salário. Fora a desvalorização, que é enorme, fora o trabalho, que é exaustivo. Você tem que dar prova, você tem que elaborar, tem que fazer diário, tem que dar aula, tem que fazer projeto, tem que tirar. Enfim, é muita coisa. Então, o funcionalismo público, o ser funcionário público, você ainda tem as suas vantagens. Você tem um dia para grupo de estudo, você tem um dia para só fechar relatório, só fechar. Tem algumas vantagens ainda fora o salário, que ainda o menor de um município não se compara a uma escola privada. Então, eu acho que é isso. A motivação é essa. Hoje, Dia do Trabalhador, somos todos trabalhadores árduos, mas é isso. É rumo à aprovação. Estamos começando hoje o maio, mês de maio. Ainda temos aí 7 meses pela frente até dezembro. E quem sabe nesses 7 meses o teu nome pode sair num diário oficial e você terminar o ano recebendo o seu 13º, quem sabe até um dinheiro de Fundeb, né? Quem sabe até uma Opa! parcela do Agora eu Fundeb. gostei. Quarto. Eu recebi, Amém, amém. eu recebi uma informação, não é uma informação oficial, tá? É uma informação extraoficial de algumas bancas de concurso e que dizem o seguinte, que o edital de São João da Barra e Saquarema vai sair entre maio e junho. Araruama, somente junho ou julho, tá? Então, a gente tem aí São João da Barra, Saquarema e Araruama para sair edital. Então, vamos voltar lá. Carla, Oi? São João da Barra já tem banca prevista? Eu só recebi a informação, mas eu não sei ainda qual a banca, tá? Eu só recebi que vai sair, mas eu não sei ainda qual a banca. Se alguém souber, pode falar aí, mas eu não sei ainda. Cadê? Mas é aquilo que eu sempre falo. É claro que é bom a gente saber a banca, mas independente da banca, concurso é concurso. LDB é a LDB, BNCC é a BNCC. O que muda de uma banca para outra é a abordagem. Às vezes, por exemplo, a IBAN. A IBAN é uma banca bem objetiva. Quantas competências tem a BNCC? 5, 7, 10 ou 13?
Você tem que saber que são 10. 10. Qual é a modalidade da educação básica que foi colocada em 2021? Educação bilíngue de surdos. Então, aí é assim, outras bancas, como Consuplan, outras bancas aí já te fazem refletir mais. Você já tem que ter uma interpretação, você já tem que ter um olhar mais crítico. Mas, de qualquer forma, banca é banca, concurso é concurso. Você estando preparado, você passa em qualquer concurso. Né, Matheus? Matheus, Em- Com certeza. Matheus daqui Vamos a pouco tomar vai uma. Lohan, vamos tomar uma hoje. Isso, menino. Não. O que que o Dane Matheus juízo. falou? O Bora que que o lá, Matheus gente. falou? Vai tomar uma. Meu Deus! Toma juízo, Matheus, minha para gente. de graça, Matheus. Vamos estudar agora? Bora. Matheus vai Ah, estudar, Matheus. Toma juízo, menino. Vamos lá, galera. Então, professor Lohan, muito obrigada pela participação. Galera, só complementando aí a fala do professor Lohan, eu, quando fiz o meu primeiro concurso, eu fiz a prova em 2014 e a primeira chamada só aconteceu em 2016. Imagina a agonia. E eu passei né, eu fui a quarta colocada. Imagina a agonia, né? E às vezes a gente pensa assim, ah, não vai chamar, não é para mim. A tua hora vai chegar. Então vamos lá. É, como eu estava falando, né? Quando o Matheus perguntou sobre estudos da banca, características da banca. Algumas bancas vêm seguindo ali a sua característica firme e às vezes ela muda. Por isso eu faço questão de trazer questões da banca e também de outras bancas. Então vamos lá. O professor de uma turma de terceiro ano em Santo Antônio de Pádua recebe um aluno com TEA, transtorno do espectro autista, que apresenta dificuldade de interação e sensibilidade sensorial ali nos sentidos. A direção da escola sugere que o aluno frequente a sala de aula regular apenas 2 vezes por semana, passando o restante do tempo exclusivamente na sala de recursos. Então, o que a escola decidiu? Olha, segunda e quarta ele vai ficar ali na sala regular e os outros dias ele vai ficar na sala de recurso. Com base na Lei Brasileira da Inclusão e nas legislações que falam sobre a educação especial, que versam aí de forma legal sobre isso. A conduta correta do professor deve ser... Qual é o correto neste caso? Essa Letra B. sugestão está correta, está errada? Como é que é aí? Está equivocado. Está equivocado? Será? A Betânia falou que é a B, Simone Soares falou que é a B. Pois Defender a nesse sentido conduta... ele está só incluindo só na escola, Então, mas tem que integrar. Ou ao contrário, sei lá. ao contrário. Então, vamos lá. O professor, ele tem que defender a permanência do aluno. E outra coisa, o AEE, o Atendimento Educacional Especializado e a sala de recurso, ele não é substituto à classe regular. O aluno matriculado na sala de recursos, ele conta como 2 matrículas, tá? Ele tem que frequentar a classe regular ali, junto com todos os outros, e em contraturno, aí pode ser 1 vez ou 2 vezes na semana, a sala de recursos. Porém, uma não substitui a outra. Ah, hoje ele vai para a sala de recursos, não precisa vir para a escola. Nada a ver. Ele vai ter a carga horária dele ali cumprida na classe regular, mas complementando ou suplementando, se for o caso, a sala de recursos, que deve acontecer em contraturno. Se o aluno estuda de manhã, ele vai para a sala de recursos à tarde ou vice-versa. Então, correto aqui, letra B. A conduta certa do professor é dizer, não, tá errado. O aluno tem que vir, sim, na aula regular e o atendimento educacional em contraturno, no outro horário. Ainda que ele tenha todas essas dificuldades. Quem pode diminuir o horário ou fazer qualquer alteração é a equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, em concordância com a família,
para que se reduza a carga horária dele, mas não é a escola e o professor que vai decidir sobre isso. Então, na 13, B de bola, B de bolo de chocolate. 14. Mais uma proposta aí, né, contando história. Muitas bancas gostam dessa maneira de abordagem. Então, Josiane, pode acontecer, mas o correto não é esse, tá? A lei fala que é em contraturno, porque a sala de recursos não pode substituir a classe regular, porque enquanto ele está lá na sala de recurso, ele não está tendo as mesmas oportunidades que os seus outros alunos, porque os outros alunos estão aprendendo sobre determinada coisa e ele não. Então, ele não está tendo acesso de forma igual. Então, muito cuidado, porque nem sempre a nossa realidade é igual ao que acontece na escola. E eu já passei por situações similares à sua. Por isso é muito importante a gente ter um limite ali, a gente saber diferenciar a nossa prática do que vai botar na prova. A prova não quer saber a nossa verdade. Principalmente em redação, a gente precisa ter muito cuidado sobre isso. Tá bom? Então, vamos para 14. Durante uma atividade de matemática, minha matéria preferida do coração, sobre divisões, a professora Mariana observa que o aluno Pedro não consegue resolver cálculos sozinho. Mas ao receber o apoio de um colega, que utiliza material dourado para ilustrar o processo, Pedro compreende a lógica e finaliza a tarefa. Então, vamos pegar aí o exemplo dos bagunceiros, o Matheus e a Betânia. Vamos imaginar que o Matheus esteja com dificuldade em, de repente, montar um mosaico na aula de artes. E aí a Betânia, de repente, já tem uma habilidade maior em montar ali um vitral, um mosaico. Um colaborando com o outro, né? O outro, um vai ajudando, o outro vai mediando. Nesta situação, segundo a perspectiva do Vygotsky, o papel do colega, do material dourado, o papel da Betânia, que vai ali mostrar, né, fazer o mosaico, funciona como o quê? Vai ter que ter paciência comigo, a Betânia. Eu não sei montar nem Além a de árvore ter de Natal. paciência. Oi? Eu não sei montar nem a árvore de Natal. Menino, eu tô falando da questão 14. Ah, tá. Pensei que era de montar coisa. Matemática é ruim, não. Isabel foi de ser uma mediação, né? O Vygotsky, ele fala sobre a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. O que é a Zona de Desenvolvimento Proximal? É uma ponte. Então, aqui está o que o aluno sabe fazer sozinho. Aqui está o que hoje ele não sabe. Mas eu vejo, olhando para ele, eu digo, tem potencial para aprender. Então, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre que o aluno sabe fazer sozinho e o que ele ainda não sabe fazer, mas com a mediação, com a ajuda de outro, ele pode vir a fazer. Um exemplo simples, dentro da minha vivência de educação infantil hoje. Por exemplo, nem todos os alunos conseguem tirar a roupa sozinhos para tomar banho, mas um observando o outro vai aprendendo. E esse outro que já sabe fazer atua como uma mediação, um mediador nessa ponte, nessa zona de desenvolvimento proximal entre o que ele ainda não sabe fazer, mas tem potencial para fazer com a mediação, com a colaboração de outro, tá? Então, é a letra C. Acertaram. Isabel, eu não estou gostando de tu em silêncio, hein, Isabel? Ao corrigir as produções de um texto de sua turma, o professor percebe que a maioria dos alunos comete os mesmos erros de concordância verbal. E a palavra comete, neste caso, está relacionado aí à maioria e não aos alunos, porque senão seria cometem aos erros de concordância verbal. Em vez de apenas atribuir nota baixa, quem sabe, sabe, quem não sabe, problema seu.
e passar para o próximo conteúdo, o professor resolve voltar aí, retomar o tema com uma oficina de jogos linguísticos e reescrita coletiva. Essa postura, essa maneira de avaliar, quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, problema seu, bora para o próximo. Não, eu vou voltar às minhas metodologias e técnicas, fazer diferente para ver se eu consigo alcançar esses alunos. E aí, que tipo de avaliação é essa? Já fizemos uma questão e André, gostei, André apareceu. E eu expliquei exatamente isso, né? Eu avalio o aluno e avalio as minhas práticas também. Então, se esses alunos, a maioria, está com dificuldade em concordância verbal, opa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque a aula da maneira que eu dei não alcançou a grande maioria. Eu preciso mudar. Então, eu preciso voltar ali e, a partir dos dados coletados na minha avaliação formativa ou processual, formativa e ou mediadora, utilizar um erro como diagnóstico. Bom, os alunos estão errando aqui e ali, não como uma maneira de punir, né? Mas como uma maneira de observar, diagnosticar ali. Então, e replanejar a minha prática. A galera acertou em massa, letra B. Vamos. Letra B não. Letra B. Aí que eu já me perdi aqui. Letra B, Isso. professora. Eu tô enxergando. O computador tá doido. Gente, a gente já vai para 16, a aula já tá acabando. Ah, poxa vida. Uma escola. Fácil, professora. Tá muito fácil esse, né? Nem eu me reconheci. Uma escola municipal de Pádua está revisando seu PPP. Um grupo de professores defendem que o documento deve ser escrito apenas para a coordenação pedagógica. Ah, gente, eu não quero participar disso, não. Manda a coordenação e a direção resolver lá, porque ganha tempo. Ih, não vou ficar perdendo tempo com isso, não. Para. Enquanto o outro grupo exige a participação dos funcionários. Aí tem um grupo, aí vem a Isabel, a Ana, a Simone fala: não, o PPP é um documento democrático. E não pode ser assim, não. Eu também quero participar. E o Matheus fala: eu também quero. O André fala: eu também quero. E a Carla fala: eu não, larga isso pra lá. De acordo com a LDB e os princípios da gestão democrática, qual é a decisão correta? É a da Carla, dos outros, ou é da outra galera? E aí, qual é, dentro da questão 16, o correto? Aê, André foi de B, Isabel de B, Ana Beatriz de B, Betânia de B. Realizar assembleias e reuniões para que o PPP reflita a construção coletiva e a identidade da comunidade escolar. A principal característica do PPP é ser democrático e não impositivo. Ah, professora, mas na minha escola é a coordenação e a direção que faz e a gente só cumpre. Beleza, mas a prova não quer saber as nossas verdades da escola. Quer saber o que os autores falam, o que a lei fala, tá? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo e vamos responder o que está na LDB, porque a questão fala de acordo com o que acontece na sua escola. Fala, Matheus. A prova é teórica, né? É o que Sim. está na teoria. Teoria, as nossas vivências, nada. Por isso que eu digo, quem nunca trabalhou e vai prestar concurso público ou trabalha há pouco tempo na educação, tem mais chances de acertar uma questão do que, por exemplo, eu, que estou há mais de 20 anos, vou fazer 52 anos, então eu já venho carregada de conceitos e preconceitos e vícios da profissão, e é o que me fazia errar muito. Eu nunca, todos os concursos que eu fiz, graças a Deus eu fui aprovada, porque até hoje eu só fiz 3 concursos. Mas assim, quando eu estava na faculdade, gente, eu errava muito. Por quê? Eu me sentia, eu já sei muito, já trabalho há muito tempo, já dei aula até para médio normal, mas achava que eu era toda poderosa, boa zona. Porém, eu queria responder as questões de acordo com o que eu achava certo. E aí, eu quase reprovei semestres e semestres. Por quê? Eu queria responder de acordo com o que eu achava certo.
e a gente tem que responder de acordo com os teóricos e as leis, não de acordo com a nossa opinião. Então, eu demorei para aprender. Graças a Deus, quando eu fui prestar concurso, eu já tinha aprendido. Senão, eu não estaria hoje concursada. Vamos para 17. Um aluno do primeiro ano do ensino fundamental apresenta crises de choro e recusa-se a entrar na sala de aula gritando não para a professora, seguindo a teoria de Vallon sobre o estágio do personalismo. Como a professora deve agir? O aluno está ali gritando: me larga, me solta, maluca! Morde a gente é uma coisa bem legal. E aí? Galera indo de B. Se fosse do tradicional, entra logo, menino, cala a boca. Mãezinha, deixa ele aí na porta, entra logo. Senta logo, pode chorar, palhaçada. Porém, o Vallon, ele vem falando aí sobre a afetividade, né? E aí ele fala com acolhimento e compreensão, de que a negação é uma etapa de afirmação do eu, né? Não é todo mundo ali passa por momentos. Uns vão se adaptar mais rápido, outros vão demorar. E naquele momento ele não quer. Ele está novo ali naquele ambiente, naquele lugar. Ok? Galera, tem algumas questões aqui falando sobre o concurso de Pádua, porque eles iam fazer prova no domingo. Como o Lohan falou, todos os assuntos aqui podem servir para qualquer prova na área de magistério. Então, agora, eu achei que essa aula fosse durar bem mais tempo, mas vocês estão rapidinhos. Não estão tendo dúvidas? Alguma dúvida? Alguém quer que volte alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora é a hora. Não? Tem certeza? Então, vamos lá. Proposta de redação. Instruções. O texto deve ser dissertativo e argumentativo. O texto pode ser, se de repente a sua prova pedir um narrativo, mas aqui está pedindo dissertativo, argumentativo. Redigido em prosa, ou seja, da maneira normal como a gente escreve, e na norma padrão da língua portuguesa. A extensão deve respeitar o limite de 20 e 30 linhas. Galera, a margem lateral também, direita e esquerda, deve ser respeitada, tá? Isso é muito importante. Quando não pede um título, eu não coloco, mas aqui está pedindo: dê um título para o seu texto. Outra coisa importante, não se pula a linha do texto para o título. Redação, não se pula a linha do texto para o título. Diga, Betânia. Em Búzios pediu o título na redação. Sim, né? Então, há cuidado quando pede o título e cuidado para não pular a linha. Fala, André. Deixa eu ver aqui que o André... Uma dúvida que eu tenho, você comentou que não pode se utilizar o tema não pode utilizar o tema também na introdução da redação? O comando da redação não pode ser utilizado lá na elaboração da introdução? O ideal é que você não pode, a regra é que você não pode copiar nada na íntegra, tá? Nada na íntegra do que está no texto. O ideal é Porque que não... eu tinha um hábito de fazer isso, né? O ideal é que não... O ideal para você evitar perder ponto, porque a pessoa que vai corrigir, ou o sistema que vai corrigir, pode entender que você não teve criatividade nenhuma. Você bastou ali copiar. E a regra é que não pode copiar, tá? Ok. Dê um título ao seu texto. E aí vem o texto motivador. A inserção das tecnologias digitais no cotidiano escolar não é mais uma opção. Opa, vou trazer agora a minha tempestade de ideias. E aí eu começo a escrever várias palavras nesses espaços aí. Então, a primeira coisa que o texto me diz não é uma escolha. Trabalhar ou não com tecnologias digitais. Hoje a gente não tem mais essa opção. Mais uma necessidade imposta pela BNCC.
No entanto, a realidade das redes municipais muitas vezes revela um abismo, porque a BNCC, a LDB, as DCNs e as demais, os demais autores e legislações falam sobre essa importância. Mas será que todas as crianças e adolescentes têm acesso a isso fora da escola? Então é isso que ele está falando. A realidade de redes municipais, né, muitas das vezes revela um abismo entre a disponibilidade dessas ferramentas e a efetiva alfabetização digital de alunos e professores, porque às vezes nem os professores têm esse acesso. A tecnologia deve servir como uma mediadora, né, auxiliando, acompanhando a aprendizagem e não como um fim em si mesmo, né, a tecnologia por tecnologia. E aí vem um texto de charge. Vamos ver o que está aparecendo aí na charge. Não está dando para ler direitinho, aqui para mim aparece embaçado, mas a professora de Lilazinho está dizendo assim: hoje vamos trabalhar sobre tecnologias, novas tecnologias. E aí os menininhos falam, de novo, que saco, que chato, né? A professora está dizendo que vai trabalhar sobre tecnologias, mas ela só tem ali um quadro e um giz, nada mais. E aí os alunos lá enfadados. Caraca, de novo, que saco. No quadrinho de baixo, na sala 2, é uma sala toda equipada com multimídia e a professora vai ali trabalhar determinado conteúdo a partir das multimídias, das tecnologias. E aí, os dois alunos que aparecem ali na cena estão, um no WhatsApp, outro no Instagram, e não estão nem aí para o que a professora está falando. Então, tema: os desafios da mediação docente frente ao uso de tecnologias em sala de aula. É uma inovação ou leva a uma distração? E aí? E aí tem uma outra chargezinha. Então, temos Depende três da forma textos como ela é utilizada, né? motivadores. Deixa eu silenciar esse menino. Temos três textos motivadores: o texto inicial e duas charges. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Todo mundo conversando ali em cima da rede, porque pressupõe, né, que não há ali a internet, computador. E aí eu trouxe uma questão. O texto não trazia essa questão, mas eu trouxe uma questão para que a gente pudesse falar sobre essa charge antes de ir para o texto. A charge utiliza polissemia no texto rede, significa, né, mais de uma coisa. Para construir uma crítica social no contexto pedagógico, trabalhar esse gênero textual permite o professor o quê? O professor pode explorar o que aí a partir dessa charge? Da polissemia. Letra C, né? A relação entre a linguagem verbal e a não verbal. Aqui a gente tem, né, o desenho e ele nos traz ali um outro sentido para a palavra rede. Observar a imagem, percebe-se uma família numerosa dividindo um espaço precário, né? A gente consegue perceber ali a rede toda remendada. E parece um pezinho ali saindo pelo buraquinho. Sob a ótica da sociologia da educação, a charge ela pode ser usada para a gente debater o quê? Letra B. A exclusão digital como um reflexo das desigualdades socioeconômicas. Exatamente. Vamos para a outra questão. O balão fala, rede social aqui em casa e é outra coisa. Sugere que a realidade daqueles personagens é pautada pela.
Letra B. Essa eu Uma tô em conexão dúvida ali, né? entre. Oi? Essa eu fiquei em dúvida entre a Então, D. entre a D, uma desconexão total de qualquer forma de socialização. Eles não Mas ele socializam de está maneira dentro, nenhuma. mas eles estão na rede, estão socializando Eles entre estão eles. conectados, né? Só que eles estão, por exemplo, eles moram numa casa tão pequena, é um espaço tão juntinho que eles não têm a opção de socializar ou não. Eles socializam o tempo todo. Enquanto muitas das vezes a gente está com outras pessoas na mesma casa, conversando pelo WhatsApp. No mesmo espaço ali, às vezes dentro do mesmo cômodo, mandando mensagem, né? Absurdo. E ali está todo mundo conectado. Então, querendo ou não, eles estão num espaço pequeno e eles têm que se conectar, que se relacionar. Então, seria a letra B de bola. Ok, essa era a dúvida. Na perspectiva da BNCC, o trabalho com charges em sala de aula desenvolve a competência, repertório cultural e comunicação. Por quê? De que maneira a charge pode trabalhar isso? Para que serve uma charge? Para estimular a análise crítica sobre problemas sociais e a compreensão de diferentes visões do mundo. Beleza, maravilha, né? Então, perfeito, 4, letra B. Vamos para 5. E depois a gente vai para o nosso texto. Qual elemento da charge é fundamental para a compreensão da ironia proposta pelo autor? Letra A. Título: rede social, né? E fazendo alusão aí para o desenho. Então, o título, né, ele tem toda a graça ali. Maravilha. Então, agora vamos à proposta. Dois mundos da rede social, como a desigualdade social e econômica, limita o acesso à cidadania digital no Brasil, como isso interfere na educação docente e na aprendizagem discente, ou seja, na aprendizagem do aluno. Então, é isso que eu quero que vocês respondam na questão discursiva. Ok? E vocês vão escrever e mandar a foto para mim. Porém, não pode mandar a lápis, é a caneta. Não adianta copiar do chat, porque no dia da prova o chat não estará com você. E eu vou, assim como sugeriu minha amiga Bebel, quero dar visto nos cadernos. Eu quero esta redação em mãos. Até amanhã. E não, Matheus, estou falando sério. Tô falando sério. Hoje eu não tô boa, não. Já falei pra vocês que eu acordei cansada. Essa semana eu tô cansada. Acho que foi sexta-feira teve conselho de classe. Aí o pessoal teve umas ideias assim meio louca. Então eu fiquei cansada. Sou uma velha cansada. Então vamos lá, galera. Eu vou colocar nos grupos uma possibilidade de resposta, tá bom? Vou relaxar. Vou. Amanhã eu não vou falar com ninguém. Então, Betânia, mas redação é treino. Eu não vou avaliar se você é boa ou ruim, eu não vou mostrar o seu texto para ninguém. Vocês precisam mandar para que eu dê o feedback, para que vocês possam ajustar, tá bom? Então, assim, muito importante. E esse pode ser um tema recorrente aí, porque teve uma atualização da BNCC em relação às tecnologias, então é um tema que está fresquinho e, ao mesmo tempo, vem se falando sobre isso. Tá bom? Galera de Pádua que está me devendo, pode mandar para mim, os atrasados. Galera da mentoria que está me devendo, eu estou de olho em vocês. Galera, essa foi um aulão aí gratuito, tem gente misturada aí de vários grupos. A galera que vai assistir gravado, muito obrigado, Josiane. Você tinha dificuldade, hoje você não tem mais. Isso pode ser um desafio. Galera, eu espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida, a qualquer momento, qualquer horário, pode me mandar. Talvez eu não te responda naquele mesmo momento. Hoje, então, eu acho que eu vou acabar essa aula e vou desmaiar, porque eu tô com muito sono.
E eu espero ter ajudado aí, né, na, no mundo concurseiro. Espero que realmente o dia de vocês chegue. E tem uma galera aqui que nunca ouviu, né, a minha teoria da Dona Aranha. Então, assim, é o que eu sempre falo. Sejam teimosos e desobedientes, porque a Dona Aranha, ó, ela nem se ligou, tava nem aí se estava chovendo ou não. Ela continuou a subir, todo mundo falando, você é teimosa, desobediente, mas ela, ó, nem ligou para a opinião dos outros. Ela sobe, sobe, sobe e nunca está contente, porque ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Então, quando a gente para de seguir os nossos sonhos para ficar dando ouvido ao que os outros estão falando, a gente fica ali, ó, congelado, né? Então, vamos ser teimosos, desobedientes. Eu digo que se eu tivesse feito essa música, eu diria que ela é obstinada e persistente. Então, vamos lutar aí contra todo tipo de conceitos e preconceitos que nos levam para trás. E, ó, sobe, 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 nunca está contente. Final de semana maravilhoso. Galera de Pádua, eu encontro vocês Carla, na... brigadão. Galera de Pádua, encontro vocês na terça. Galera da mentoria, encontro na segunda. Galera do presencial, não tenho a menor ideia de quando vou ver vocês, mas venham para a mentoria que a gente se encontra sempre. Beijão para vocês e em breve teremos novidades com Fernanda Nascimento e Lohan Amaral. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida, crítica? Fiquem à Tchau, tchau. vontade. Bom final de semana. Bom final de semana, juízo, apreciem com moderação e sejam felizes sem Brigadão, tá? moderação. Brigadão por Tchau, mais professor. essa. Beijo.